Já tem 2 pessoas aguardando. Eu... Não posso começar a aceitar as pessoas? O anfitrião tem que dar... Eu já vou, porque eu estou aguardando o anfitrião aqui. Posso começar? As pessoas estão... E o Wander? Boa noite. Boa noite. Nós estamos dando início ao projeto Academia Presente, que é um projeto da Academia Friburguense de Letras, com o objetivo de realizar algumas palestras sobre assuntos pertinentes à atividade acadêmica. Estamos aqui hoje o Wander Lourenço, ali, o Wander Lourenço, eu, Robério Canto. Vamos ter... A imagem não está aparecendo. Será que minha câmera está desligada? Algum problema? Não é dele. Então, estamos aqui... Quem não está aparecendo? Roberto, está me ouvindo? Estou te ouvindo, Wander. Eu vou sair e entrar novamente, que parece que minha câmera não ligou. No começo entram as pessoas mais bonitas, então você entra daqui a pouquinho. Entendeu? A Yaya já está aí, eu estou vendo. Mas se fosse... Expedito aí. Eu vou tentar aqui de novo. Espera aí, eu vou sair e entrar novamente. Não sei o que aconteceu. Minha câmera nunca desligou. Espera aí, vou voltar já. Tá bom. Enquanto isso, estou tocando aqui, não é? Tá bom, isso. Então, eu estava falando que isso é um projeto da Academia Friburguense de Letras, da diretoria da Academia Friburguense de Letras, chamado Academia Presente, com o qual nós pretendemos apresentar algumas palestras sobre assuntos pertinentes à atividade econômica. E hoje começamos, o Wander Lourenço e eu, Robério Canto, com um apoio luxuoso aí da E.A. Drummond, com 2 dedos de prosa sobre Guimarães Rosa. Guimarães Rosa, como sabemos, foi um escritor de extraordinários recursos que o coloca entre os grandes nomes da literatura em língua portuguesa. Ele era um homem simples, era diplomata, escritor, poliglota, médico, mas, apesar disso, um homem simples que viveu e conviveu com as pessoas e com a região onde vivia, e dessa experiência atenta e sensível com a realidade daquele povo e daquela gente, ele acumulou um grande cabedal de experiências e de conhecimentos. Por outro lado, como eu disse, ele era um poliglota extraordinário. Ele falava inglês, francês, espanhol, italiano, e dominava muitas e muitas outras línguas, grego, sueco, húngaro, malaio, japonês, latim. Era um homem, enfim, de uma grande cultura. E, apesar disso tudo, um homem muito simples, como eu falei. Houve uma época em que ele, inclusive, fez uma cavalgada de 9 dias, acompanhando um grupo de vaqueiros que tocavam numa boiada. E essa convivência sempre atenta e sempre muito sensível à realidade do seu tempo, a fala das pessoas, aos valores, aos costumes, às tradições, às superstições daquela gente, e a natureza daquele lugar, a fauna, a flora, os animais são muito presentes na obra de Guimarães Rosa, né? Então, tudo isso fez com que Guimarães Rosa fosse capaz de criar uma linguagem que transformou a linguagem literária, né? que renovou o regionalismo na literatura brasileira e que se tornou um verdadeiro marco na literatura de língua portuguesa. Com todo esse cabedal que tinha, com toda essa experiência de homem que viveu
viveu a vida do campo, viveu a vida das pessoas. Não era alguém afastado, observando, era alguém vivendo o campo. E com a sua capacidade extraordinária de inventar, Não estou conseguindo ligar essa câmera. O Wander entrou? Você está me ouvindo, Roberto? Eu estou te ouvindo, não estou te vendo. O que eu não estou conseguindo é acionar essa câmera minha. Não sei o que aconteceu, que ela desligou. Alguma dificuldade aqui? Parece que a dificuldade Tem que clicar embaixo na câmera. Acho que a dificuldade é com você, Wander. Mas você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo muito bem. Então tá bem. Então eu vou tocando até que você consiga se encaixar aí. Então, eu estava dizendo que o Guimarães Rosa, com toda essa vivência que ele teve com o povo e com a região em que vivia, e com a sua extraordinária capacidade de criar, inventar, ressignificar palavras e modos de dizer as coisas, e com a sua imaginação poderosa, com a sua capacidade criativa poderosa, ele criou uma obra que renovou a literatura, que deu um impulso à literatura brasileira e que recriou, de certa maneira, o regionalismo na literatura brasileira. Como ele tinha todas essas qualidades... Apareceu, ligou. Como ele tinha... Ô, Wander, você está me vendo? O Chicão já entrou no ar? Chicão você está me vendo, não? Não, mas o Chicão está quieto. O Chicão está quietinho. Posso tocar? Minha câmera ligou. Agora, não sei se eu já estou aparecendo. Você apareceu ali agora. Apareci? Okay. Você está aí com todo o seu Mas charme. eu não estou me vendo. Não está me vendo? Eu estou vendo você, mas eu não estou me vendo. Mas eu estou te vendo com todo o seu charme. Então, vou tocando aqui porque o nosso tempo... Vou tocando aqui porque o nosso tempo é curto, né? Tá bom, tá bom. Então, onde estávamos? Assim, com todos esses recursos de que dispunha, com todo esse senso de observação sensível e atento, e com toda a convivência que ele tinha com aquela região e com aquele povo, com a capacidade extraordinária que ele tinha de poliglota, né? Como eu falei, que falava os idiomas mais estranhos, como grego, sueco, húngaro, malaio e muitos outros, o Guimarães Rosa criou um verdadeiro dialeto. A sua obra está cheia de neologismos, de arcaísmos, de transgressões sintáticas, e até a grafia e a pontuação de Guimarães Rosa fugia muitas vezes do habitual. Então, ele era um escritor realmente originalíssimo, e uma coisa interessante a ressaltar é que Guimarães Rosa não usava de todos esses recursos extraordinários de que dispunha, recursos de conhecimento da realidade geográfica, material, humana e linguística da região. Ele não usava de todos esses recursos de que dispunha para enfeitar o texto. O texto de Guimarães Rosa não tem penduricalho, não tem frases com bonitinhas, mas, ao contrário, esses recursos todos tinham, cada palavra, cada vírgula tinha na obra de Guimarães um peso, uma importância, uma significação. E tudo isso faz com que a obra dele seja uma obra muito consistente. Uma pesquisadora chegou a avaliar 6.000 palavras da obra de Guimarães Rosa e concluiu que 2.000 eram palavras que ele inventava. Imaginação extraordinária que ele tinha. E não inventava do nada, inventava com coisas muito fundamentadas dos conhecimentos que ele tinha de português e de tantas outras línguas. E as outras 4.000 palavras ou eram arcaísmos, coisas que ele ia buscar no fundo do baú da língua portuguesa, ou eram palavras cotidianas às quais ele emprestava um novo significado, um significado surpreendente e, no entanto,
perfeitamente coerente, perfeitamente lógico no contexto da frase, no contexto da narrativa, e era sempre a melhor maneira de expressar aquilo que ia na cabeça e que ia no coração do narrador e do personagem. Quando o Sagarana foi publicado, Sagarana é o primeiro livro publicado dele, ele tem uma experiência anterior que é possível que o Wander fale, mas a primeira obra dele publicada foi Sagarana. Sagarana é uma palavra formada de saga, que é um radical de origem germânica, que significa epopeia, que significa aventura, a maneira de uma grande aventura, e um radical tupi, que significa semelhança. Então, Sagarana é mais ou menos isso, a semelhança de uma grande aventura. E Sagarana deixou claro desde o início para o público e para a crítica que havia algo de novo no ar, que havia algo de novo na literatura brasileira, que alguém estava escrevendo de uma maneira como não se escrevia antes. E desde então Guimarães Rosa ocupa um lugar de grande importância na literatura brasileira. E na obra máxima de Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, o sertão de Minas, Goiás, Bahia, é o cenário onde se desenrola a ação, as grandes lutas, as grandes aventuras, os grandes conflitos, e onde se revelam os valores, os sentimentos, as crenças, as superstições daquele povo que vivia ali. De modo que essa obra, que é ao mesmo tempo uma obra profundamente focada num local, profundamente focada num tipo de gente, é uma obra marcadamente regional. Porque é um povo, é uma região e é um povo, não sai daquilo ali. E, no entanto, é uma obra profundamente universal, porque traz à tona o grande drama humano, que é a mesma coisa em todos os lugares e para todas as pessoas. Em Sagarana, na fala do Jagunço Riobaldo, são discutidas grandes questões da existência humana: amor e ódio, justiça e vingança, o bem e o mal, a existência ou não de Deus e do diabo, que é uma das questões fundamentais do Grande Sertão Veredas. E essas grandes questões discutidas no livro de Guimarães Rosa, discutida na fala e nas ações dos personagens, elas fazem com que esse livro seja verdadeiramente um livro universal, importante na literatura de todo mundo. Grande Sertão Veredas é uma grande epopeia, um grande livro de aventuras, um grande livro de grandes emoções, e uma obra na qual figuram grandes personagens que se tornam inesquecíveis. Joca Ramiro, grande par de França, Medeiros Vaz, Homem-Príncipe, Zé Bebelo e, sobretudo, Riobaldo e Diadorim, e aquela estranha atração que une e, ao mesmo tempo, desune esses dois grandes jagunços da obra. E mesmo fora de Grande Sertão Veredas, você encontra personagens interessantíssimos que ficam sempre na memória. Augusto Matraga, Jó Joaquim, os irmãos Dagobert, figuras interessantíssimas, ora trágicas, ora cômicas, ora românticas, mas todas elas muito bem construídas e para sempre na memória das pessoas. Portanto, o Grande Sertão Veredas é uma obra que merece ser lida, merece ser conhecida, pelo menos por todo brasileiro razoavelmente culto. E tanto merece ser lida que foi traduzida por muitos países no estrangeiro. Eu fico imaginando como terá sido o trabalho que terá sido traduzir Guimarães Rosa para o alemão, por exemplo. O tradutor alemão de Guimarães Rosa levou 9 anos trabalhando
nessa heróica façanha, nessa heróica tarefa, e 9 anos em contato com Guimarães Rosa, a busca das melhores soluções. Então, quando alguém na Alemanha dedica 9 anos de sua vida a traduzir uma obra de um escritor brasileiro, é porque esse escritor é algo de muito grandioso. Até porque há certas passagens de Guimarães Rosa que quase precisam ser traduzidas para o português comum. Tão originais elas são. O que não significa, e isso é muito importante, que seja uma obra difícil, que seja uma obra hermética, que ninguém vai conseguir ler, que a pessoa vai ficar com dor de cabeça para ler. Não é nada disso. Os recursos de Guimarães de Rosa são tamanhos que a leitura se torna uma verdadeira aventura, um verdadeiro prazer, e quem começa a ler facilmente se apaixona por aquela obra, por aquela narrativa. Não é uma obra hermética, é uma obra muito, muito agradável de ler e de reler. Agora, quem não está habituado a Guimarães Rosa, que ainda não penetrou nessas veredas de Guimarães Rosa, talvez deva começar pelos contos, porque são igualmente excelentes, são de altíssima qualidade e, sendo contos, são de menor extensão, de menor dificuldade, e são uma porta maravilhosa para você ingressar nesse extraordinário mundo, que é o mundo da literatura de Guimarães Rosa. Mas eu sou apenas um leitor apaixonado, mas apenas um leitor. E o Wander é um conhecedor, é um estudioso, é um palestrante sobre a obra de Guimarães Rosa, sobre a vida de Guimarães Rosa. Então, eu vou passar a palavra para ele que ele nos enriqueça com todos os conhecimentos que tem sobre esse assunto. Wander. Boa noite, Robério. Boa noite, Wander. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem. É um prazer estar aqui com você nesta noite de quinta-feira. Mesmo digo eu. 22 de abril, dia do descobrimento de nosso país. Até hoje estamos querendo saber quem que o cobriu, né? Quem descobriu foi Cabral, mas quem cobriu? O Pero Vaz de Caminha dizia o achamento, né? O Está achamento. na carta o termo achamento. Talvez seja mais propício, ainda mais como nós aqui, com o intuito de falar sobre João Guimarães Rosa. Eu vou, para aproveitar o diálogo, a iniciar a nossa prosa com uma menção que você fez do livro Sagarana. Sagarana foi publicado em 1946 e Grande Sertão Veredas 10 anos depois. Por conseguinte, nós temos aí uma efeméride. 75 anos de Sagarana e 65 anos de Grande Sertão Veredas. O que está... Eu estou sendo muito requisitado a falar sobretudo a respeito de Grande Sertão Veredas, que é o livro que eu estudei com mais, digamos assim, com mais afinco, com mais, no âmbito acadêmico, com mais tempo, com mais dedicação. O Grande Sertão Veredas só veio à tona 10 anos após a publicação de Sagarana. E quando saiu o Sagarana, quando o Grande Sertão Veredas fez 50 anos da sua publicação, saiu uma obra de capa dura, muito bonita, com um projeto estético da Bia Lessa, que agora encenou e vem encenando o Grande Sertão Veredas com o Caio Blá, a Luísa Reis, uma montagem belíssima. Estive conversando com ela, elogiei, nunca vi uma adaptação tão bem feita da obra do Guimarães Rosa, do Grande Sertão Veredas, que não é um autor fácil de se adaptar para o cinema e para o teatro, sobretudo para o teatro, com mais as limitações. Mas quando saiu essa obra comemorativa dos 50 anos, veio com ela um DVD em que alguns intelectuais, Haroldo de Campos, o Antônio Calado,
o Antônio Cândido, e havia uma passagem que o Antônio Cândido dizia, só para a gente iniciar a conversa, aproveitando o diálogo com o Sagarana, o Antônio Cândido disse o seguinte: o Vinícius de Moraes, que era colega do Guimarães Rosa no Itamaraty, dizia: olha, tem um amigo meu lá no Ministério das Relações Exteriores que ele anota tudo. Ele é um sujeito que vive anotando nome de bichos, nome de plantas, parece um antropólogo. Ele vive com um caderninho que volta e meia ele anota certas coisas, que descobre, que... Quando saiu Sagarana, diz o Antônio Cândido, ele logo conciliou aquela conversa do Vinícius de Moraes, que aquele autor só poderia ser Guimarães Rosa. Aquele autor só poderia ser o colega de Vinícius de Moraes no Itamaraty, que até então ninguém conhecia Guimarães Rosa. Guimarães Rosa teve não teve praticamente uma vida literária. Por quê? Você mencionou o nascituro dele em Cordisburgo, uma cidade que eu sempre visito, quase todos os anos. Esse ano, ontem, eu acabei de gravar um podcast, porque, mais uma vez, assim como foi em 2020, a Semana Rosiana será virtual. Então, esse menino que sai de Cordisburgo, porque ele tinha, você falou do conhecimento, das línguas, ele tinha muita facilidade para estudar, ele gostava muito de estudar, e o pai dele, que era um comerciante, tinha o avô, o Guimarães Rosa tinha um avô em Belo Horizonte, então, aos 7 para 8 anos, o pai manda Guimarães Rosa para estudar na capital. Cordisburgo fica perto de Belo Horizonte. É um pouco mais de 100 quilômetros, mais ou menos. E lá ele estuda e tem muita facilidade de aprender os idiomas, de conhecer as línguas, e vai fazer medicina, e logo tem uma curta carreira como médico no interior de Minas Gerais, e logo a seguir ele presta concurso para o Itamaraty e sai do Brasil, viaja. Fica muitos anos, tanto que quando Guimarães Rosa morre, em 1967, o Drummond faz um poema belíssimo que diz que nós ficamos sem saber se o João existiu de se pegar, porque ele não teve, até mesmo a eleição para a academia, o Guimarães Rosa tinha problemas cardíacos, e ele tinha muito medo de chegar no dia da posse, se emocionar, e essa emoção levá-lo à morte. E ele começou a protelar essa posse. 4 anos. Protelava. Oi? 4 anos. Protelou até não poder mais, e o pessoal da BR falou: olha, você tem que tomar posse, não pode. E aí, enfim, 3 dias depois, ele acaba, de fato, tendo um infarto, aos 59 anos de idade. Muito jovem, poderia ter. Eu já li, mas nunca tive acesso. 3 dias depois da posse, não é? 3 dias. 3 dias após a posse. 3 dias após a posse, justamente. Aí, eu li em algum lugar que ele estava escrevendo um outro romance, mas eu nunca tive acesso a esse. Eu fui saber em Portugal, que muita coisa do acervo de Guimarães Rosa está na USP. Eu tive uma vez uma oportunidade de ir a um evento de literatura para falar do filme Grande Sertão Veredas, que é um filme muito ruim, por sinal. Porque é um filme muito mal feito, é de 1965, em que Riobaldo ele descobre o segredo da sexualidade de Diadorim, ou seja, que Diadorim é a mulher, ao ver o seio dela numa cena. Quer dizer, isso no meio do filme. Isso é muito contrário a todo... Acaba com todo o segredo do livro, né? Aquele momento final extraordinário, né? Daquela luta. Nesse filme há um diálogo estúpido, ridículo, que o Riobaldo aconselha Diadorim, sabedor que ela era uma mulher, que no livro ele só descobrirá, né? Desculpe, Wander, mas isso é uma verdadeira deturpação da obra, né? Pois é uma obra. E olha que em 65 o Guimarães Rosa ainda estava vivo, né? Eu imagino o que ele. Aí uma colega minha, professora da UFRJ,
Na época, eu estava cursando cinema, e ela me convidou para ir falar desse filme. Quando eu disse que eu havia feito, ela era minha professora no curso de cinema, inclusive, a Gabriela. Aí eu falei, olha, para falar desse filme eu não vou, porque realmente esse filme ele estragou a obra do... Agora, eu estou sabendo que o Guel Arraes está fazendo também uma adaptação que também já não me agrada de início, porque são adaptações que transportam a narrativa, no caso dessa, do Guel Arraes, para uma favela do Rio de Janeiro. Eu acho que o Guimarães, na minha concepção, o Guimarães Rosa deveria... o Brasil deve a Guimarães Rosa uma adaptação para o cinema de acordo com a grandiosidade do livro. Tem aquela minissérie da Globo que parece ser muito boa, né? Aquela minissérie é muito boa. Foi. Aquela minissérie foi muito boa. Eu soube. Essa minissérie de 1985. Foi a partir dela, inclusive, que eu fui ler o Grande Sertão Veredas. A minha paixão por Guimarães Rosa começou ali, que ela demorou 25 anos para sair em DVD. Essa adaptação do Globo, da Rede Globo. Ela demorou 25 anos. Quando saiu, eu fui comprar na livraria Travessa, e era uma mocinha atendendo, eu falei, olha, eu estou esperando 25 anos para ter esse DVD. Ela me olhou assim, como que disse, nossa, eu falei, porque houve um imbróglio com a família, entre a família de Guimarães Rosa e a Rede Globo, e nós ficamos, né, aguardando aí, eu até tenho aqui em casa, depois desse tempo todo, mas o livro, quando o livro vem à tona, foi na verdade, foi uma explosão, porque dentro do cenário da década de 50, a literatura que vinha de uma herança regionalista, a chamada geração de 30, ou a geração neorrealista, capitaneada por Graciliano Ramos, que era o grande mentor desse grupo de escritores nordestinos, né? Jorge Amado, Raquel de Queiroz, o próprio José Lins do Rego, grandes romancistas que, de fato, modificaram o cenário da prosa de ficção pátria. E depois, esses autores ainda, até duas histórias muito curiosas. Uma foi, quem me contou foi a Raquel de Queiroz, que a única vez que eu estive com ela já estava com uma idade bem avançada, e ela falou que o Guimarães Rosa escrevia numa revista e ele queria se desvencilhar do trabalho. Ele não estava satisfeito, ele queria sair da revista. Aí ele fez uma carta. Conforme é de praxe, né, quando a gente quer pedir demissão, solicita-se que a gente faça uma carta do próprio punho, né? Ele fez uma carta e, quando terminou, olhou para aquela... E ela disse que estava com ele nessa ocasião. E ele olhou aquela carta e falou, não está no estilo roseano. Então, ele reescreveu a carta no estilo dele, no estilo literário dele. Depois, quem vai fazer isso também é o José Cândido de Carvalho, do Coronel e o Lobisomem. O José Cândido de Carvalho também incorpora, em alguns momentos, aquele estilo do Coronel Ponciano, lá dos Campos dos Goitacazes. Então, esse estilo roseano que você também mencionou, Roberto, é importante a gente ressaltar, falar dos neologismos que o levaram a ser comparado ao Joyce brasileiro, o que muito lhe incomodava. Guimarães Rosa não gostava dessa comparação. E também saber decifrar e saber distinguir, sobretudo distinguir, o que não é neologismo e sim arcaísmo. Há uma diferença, né? O Guimarães Rosa ele busca, não se sabe por quê, e não se sabe a razão disto, ele vai conciliar os neologismos. Há uma outra história muito curiosa também dele com João Cabral de Melo Neto, que o Cabral dizia o seguinte, que o Guimarães Rosa dizia assim, essa palavra é minha, Cabral. Como sua, Rosa? Não, essa palavra é minha, fui eu que fiz, fui eu que a fiz. Olha só, é como se ele fosse um fabricador de vocábulos, né? Ele criava determinadas
palavras que vinham, conforme você falou com muita propriedade, Roberto, vinha em algumas ocasiões de outros idiomas. Por exemplo, você mencionou também o diálogo dele com o tradutor. O tradutor do Guimarães Rosa, há uma das namoradas, as primeiras namoradas do Wander, desculpa Teobaldo. interromper, só para falar que tem 10 minutos só. Vamos deixar um tempinho para Yaya. Ainda temos a Yaya, tá bom. Então, a hora voa, né? E você sabe que eu tive que gravar um podcast para a Semana Rosiana ontem, em 10 minutos. Você imagina ter que falar de Guimarães Rosa em 10 minutos. Então, para completar, o que eu estava falando mesmo, Roberto? Até me fugiu aqui meu raciocínio da obra. Quando surge em 56, essa literatura que tinha como mestre o Graciliano Ramos, que vai dar, inclusive, o segundo lugar num concurso de contos ao Guimarães Rosa. Graciliano Ramos é o chefe de uma banca e Guimarães Rosa escreve o que nós conhecemos como, não exatamente o que nós conhecemos como Sagarana, mas uma espécie de esboço do que viria a ser. Depois ele revisa, acrescenta algumas coisas, mas ele inscreve o Sagarana nesse concurso e tira em segundo lugar. E o Graciliano Ramos, isso está registrado, isso não é de oralidade. O Graciliano Ramos deixou isso escrito. Este autor, que ele encontra com Guimarães Rosa depois desse resultado, e ele menciona, o Graciliano Ramos, que o Guimarães Rosa não fez nenhuma... não ficou de má vontade com ele, não manifestou nenhuma contrariedade com esse segundo lugar. Quem ganhou o primeiro lugar foi um autor chamado Luiz Jardim, que certamente ninguém nunca mais ouviu Maria falar. Perigosa. Maria Perigosa. Isso. Ele ficou até notabilizado mais por ter ganho o primeiro lugar de Guimarães Rosa do que propriamente por sua obra, pela posteridade. Mas aí o Graciliano Ramos escreve que daqui a 10 anos, este autor, que era o Guimarães Rosa, vai estar pronto para escrever um grande livro e eu não estarei vivo para lê-lo. E, de fato, Graciliano Ramos morre, salvo engano, eu creio que seja em 53 ou 54, não tenho certeza, mas eu acho que é em 54. E Guimarães Rosa só vai publicar o seu grande livro em 1956, 2 anos depois. E 65 anos depois, para encerrar a minha participação nesse diálogo, que é sempre muito prazeroso falar sobre e de Guimarães Rosa, 65 anos depois, nós estamos aqui discutindo essa obra e trabalhando muito. Eu na pré-pandemia, né, período de normalidade, eu viajei muito por esse país, falando de Guimarães Rosa, de norte a sul. Estive em Rio Grande, quase lá no final do Brasil. Fiz uma palestra de 3 horas com os mestrandos, os doutorandos e os professores da universidade. E estive em Belém do Pará também. Então, quer dizer, quase que nos 2 extremos de nossa nação, levando Guimarães Rosa para as pessoas, dialogando, tentando, até hoje, decifrar, porque a cada leitura há uma nova descoberta de João Guimarães Rosa. Foi um gênio, um autor genial, que, curiosamente, nasce em 1908, nós falamos da morte, vamos falar agora do nascimento, em 1908, quando vem a falecer Machado de Assis, como que, simbolicamente, o grande autor, você hoje falou dele comigo, de Yaya Garcia, mas, sobretudo, de Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro, como se Machado de Assis passasse simbolicamente o bastão para Guimarães Rosa, dar continuidade à não a sua, mas à produção literária brasileira. Muito Na minha obrigado opinião, pela são os atenção. 2 maiores. Olha, temos só 5 minutos. Eu só... São os 2 maiores, sem dúvida. Sem dúvida. Só queria Da dizer uma literatura coisa. brasileira. Em qualquer lugar do mundo que tivesse um autor como Guimarães Rosa, era um monumento nacional, era uma pessoa estudada em todos os lugares, comentada em todos os lugares. E no Brasil não tem essa repercussão toda que mereceria. Mas eu acho que nenhum brasileiro razoavelmente culto
pode deixar de conhecer pelo menos os contos de Guimarães Rosa. Vamos ouvir a Yaya? Vamos. Minha Então, querida parceira Yaya Senta no Drummond. comando. A Yaya Boa noite. Boa noite. A Yaya Quer falar? tá lançando um CD autoral. Então, vou falar rapidinho aqui. Primeiro, agradecer o espaço e a grande aula que eu tive com vocês. Muito obrigada. É sempre um grande aprendizado estar aqui com vocês. Eu lancei um disco recentemente chamado Yaya, disponível em todas as plataformas aí na internet. E eu vou tocar uma canção do disco chamada Menina Coragem. E espero que vocês gostem. Muito obrigada pelo espaço. Onde está a Yaya? Vem cá pra ver, me dê a mão, não vá cair. Se lance ao vento, ao céu e ao mar, deixa eu fluir. Vem límpida água serpenteando entre as pedras do cais. Repare, o rio bom se entrega aos temporais. Se faz, seus pés precisam caminhar, crescer, ganhar a imensidão, coragem, são muitos a te guiar, pretos caboclos do mar. Vai lá pra ver, me largue a mão pra então seguir. Te fiz mulher pra não temer, pra ser feliz. Vê trépida sombra balanceando entre as folhas do ar. Repare, a escuridão tem muito a te ensinar. Se vá, seus passos vou acompanhar em paz. Te entrego a sua luz. Seja amor em cada amanhecer. Deixa pro tempo curar a dor. Deixa pro tempo curar a dor. Dentro da voz. Obrigada, gente. Obrigada pelo espaço, pelo Obrigado por carinho. você ter vindo. Wander, temos 1 minuto e meio ainda. O que você fala para encerrar? Mandar um beijo para a Tereza, que agora que eu estou vendo a Tereza aqui. Um abraço para o meu amigo Marco Guaíba, lá de Niterói. Né? Expedito, professor Expedito, grande figura de Nova Friburgo. Você sabe que eu fiz um documentário agora? Qual a primeira pessoa que aparece no documentário? Expedito. Saudando Nova Friburgo. É impressionante. O Expedito, depois, na hora de fazer a montagem, ele entra na primeira cena. Mas eu dar um beijo na minha parceira Yaya Drummond. Se desse tempo dela cantar a nossa parceria aí, será que dá? A nossa tapera. A gente tem uma música que tem muito a ver com Guimarães Rosa. Eu mandei... Dá tempo dela cantar? Yara Bastos também, a querida Tereza Malfé, o Expedito. Dá um abraço para todo mundo, porque o tempo está terminando. Barroco presente. Barroco, também Barroco. Barroco, não estou vendo Barroco, mas escutei a voz dele, essa voz inconfundível. E quem? Ah, agora eu vi. O grande Barroco regional. Um abraço, Barroco, lá de Niterói. Valeu. Niterói presente ao nosso diálogo. Estamos crescendo. Sobre Guimarães Rosa. Pois é. Muito bom. Tá certo. Então, Wander, a academia vai continuar com essas palestras
de assuntos variados, naturalmente, mas todos assuntos